quero compartilhar uma breve palavra para o seu coração. E creio que ela vai trazer bênção para o seu, assim como tem trazido ao meu. E o trecho que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de Mateus também, mas no capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Nós vamos ler juntos essa parte que está entre aspas. Eu vou ler ali, Jesus imediatamente, depois coragem, todos vamos ler juntos. Mas Jesus imediatamente lhes disse: mais uma vez. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Até aqui. A palavra que o Espírito Santo me incomodou é a palavra coragem. E eu quero falar um pouco sobre esta palavra neste texto. Coragem. Eu estava lembrando de uma literatura que li há muitos anos atrás, não é uma literatura cristã, nem tampouco evangélica. É uma literatura de um pensador que ele pensa muito na cultura comum, mas ele tem bons argumentos culturais. E ele escreveu um livro muito interessante chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Esse autor se chama André Comte de Sponville. E ele cita as virtudes cardeais da humanidade. Cita várias. E dentre as virtudes cardeais que devem reger a humanidade, fazendo as suas pesquisas, fazendo as suas avaliações históricas, biografias, os conceitos, André Comte de Sponville elenca no seu índice um capítulo chamado Coragem. Antes de vir para cá, eu estava lembrando, estava dando uma lidinha rápida, e me lembrei de uma frase que ele cita, não dele, mas de Voltaire. E Voltaire, falando sobre coragem, ele diz: coragem não é algo que nasce com você, mas coragem é algo que depende de você. Porque coragem é para os fortes. Então, para se ter coragem, precisa ser forte. Então, a força depende de nós. Mas nós, que não vivemos pelo acaso da cultura, sabemos que a força não vem de nós. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa força. Você crê nisso? Então, se o Senhor é a nossa força, subentende-se, você está comigo, de que eu não sou guiado pelo acaso, mas eu sou guiado por este Deus, que é a minha força. E se Ele é a minha força, obviamente, como seu filho, como sua filha, como seu servo, como sua serva, como aquele que crê no nome do Cristo, eu preciso ter coragem.
Porque se coragem é objeto da força, eu já tenho a força. E a força que está em mim é a força do meu Deus. A força do seu Filho e do seu Espírito, que estão agora, nesse instante, atuando em todo o meu ser, em todo o seu ser. Porque quando Paulo pregou no Areópago, ele disse, porque nele, neste Deus, nós nos movemos, nós somos e nós existimos. E aí, trazendo agora a coragem para o nosso arraial, eu posso te dizer que a fé, presta atenção, é produto da minha coragem. Entende? A fé é produto da minha coragem. Por quê? Porque quem tem fé não é covarde. Para ter fé precisa ter muita coragem. A fé é para os corajosos e não para os covardes. Quando Timóteo estava meio inseguro, Paulo olhou para ele e disse assim, cara, Deus não nos deu um espírito de covardia. Porque esta força que vem de Deus, agora eu que estou colocando isso aqui, fecha parênteses, meu acréscimo, ele diz, não, mas ela vem de Deus, de coragem, é um espírito de coragem, de intrepidez. E eu, recebendo essa palavra hoje, pelo que eu entendi, eu imaginei que havia pessoas nesta noite, precisariam ouvir essa palavra, coragem, não tenha medo, sou eu. Ou, coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus está dizendo para você nesta noite, filho do Altíssimo, filha do Altíssimo, você que foi lavado por este sangue do Cordeiro, que você acabou de cantar, coragem, sou eu, não tenha medo. Deus não quer, em hipótese alguma, que você se acovarde, mas a sua fé é produto da sua coragem. Se você não tiver coragem, você não vai crer em algumas coisas. Você não vai crer. Precisa de coragem para acreditar em algumas coisas. Eu costumo dizer que tem agora, usando a figura dos nossos dias, que tem a fé Nutella e a fé raiz. A fé Nutella é você saber que você fez a compra do mês, você saiu de casa de manhã, alguém ficou lá fazendo o almoço, porque você deixou a mistura já preparada e você sabe que vai chegar em casa, a comida vai estar lá, por quê? Porque ela já está lá. Concorda? Já está lá. Agora, a fé raiz é você crer que Deus vai prover sem ter um grão de arroz na tua casa. É aquela fé, para isso precisa ter coragem. A fé Nutella, ô Jesus, acho que eu vou registrar isso, agora eu fiquei entusiasmado, vou parar com esse exemplo. É aquela fé quando você vai orar por um enfermo, você diz assim, Senhor, afofa o leito da enfermidade dessa pessoa, que ela fique confortável nesse hospital, que enquanto ela sofra, que os teus anjos estejam ao redor dela, Senhor, fortalecendo. Agora, a fé corajosa é dizer, em nome de Jesus, ser curado. E crer que esta pessoa vai ser curada. Eu já contei aqui aquela história do seminarista, de um pastor amigo meu. Já contei? Uma vez um pastor amigo meu foi orar com um jovem da igreja. Esse pastor já está na glória, Paulo Solonca. Ouvi dele. E aí ele foi orar no hospital, o menino ia fazer uma cirurgia na perna direita. E era uma cirurgia grave, porque esse jovem corria o risco de amputação, a cirurgia era muito delicada, mas se ele não operasse, ele corria risco de vida. E aí o pastor chamou o seminarista com ele, que ele estava discipulando. E eles estavam estudando sobre fé. Pastor Paulo Solonca foi um homem de referência no Brasil na área de discipulado. E quando eles chegaram no hospital, a mãe do moço disse, ele já entrou no centro cirúrgico. Mas como ele era conhecido, ele pediu para o médico se eles podiam entrar na sala. E aí o menino estava lá deitado na maca,
estavam os enfermeiros, estavam 3 médicos, o menino já estava com um soro no braço, e o pastor Paulo disse, eu vim orar pela cirurgia do jovem e tal. Isso é uma história verídica, verídica. E aí, tudo pronto para operar o menino. O menino tinha que operar. Toda a equipe médica, todos os instrumentos, todos os enfermeiros, tudo. E os 2 lá. E aí, de repente, o Espírito Santo falou para o pastor, manda o seminarista orar. Aí o pastor ficou meio assim, falou, vou pedir para o seminarista orar, manda ele orar. Ó, seminarista Fernando, aí, ó, vai pegando aí. Aí o pastor Paulo mandou ele orar. O menino disse assim, fechem seus olhos, por favor. Fecharam os olhos e disse assim, Senhor, que esta cirurgia não aconteça. Começou assim, o menino na maca, os médicos lá, tudo pronto, o soro, o pastor já ficou incomodado. Falou, que oração, que falta de sabedoria desse menino. Senhor, que esta cirurgia não aconteça. Que o Senhor tire esse menino daqui, que ele tenha a perna curada, Senhor, que ele não passe por essa cirurgia. E ficou nisso. E aí o pastor pegou, deu uma cutucada nele assim, porque ficou muito incomodado, os médicos, todo mundo ali, estava tudo pronto para ele operar. E aí ele entendeu, falou, em nome de Jesus eu creio, Senhor. Amém. E aí o pastor pegou, saiu cabeça baixa, saiu com vergonha e tal, não falou nada com ele. Quando eles estão saindo, havia uma porta entre a entrada da UTI e o centro cirúrgico ali, aquela parte, eles se debruçaram com uma pessoa entrando, essa pessoa passou por eles com os papéis na mão, e eles foram embora. O pastor Paulo foi para casa, ficou pensando, mas esse moço me paga, nunca mais chamo ele para orar. Olha a vergonha, o que os médicos vão pensar da gente? Vão pensar que a gente é fanático, que não sei o quê, e assim. Passaram-se umas horas, umas 3 horas, 4 horas, a mãe do menino liga para ele. Quando ela liga, o pastor já todo encabulado, achando que a mãe já estava sabendo do transtorno ali, da exposição no centro cirúrgico, disse assim, como é que foi a cirurgia da tua filha, do teu filho? Ele nem esperou ela falar nada. Como é que foi a cirurgia do seu filho? Nós oramos, né? Aquela coisa. Falou, pastor, nem te conto. Ele diz aí, ele falou, agora vem, vai falar do seminarista. Perdi a ovelha. Falou, a cirurgia não aconteceu. Ele parou e falou assim, como assim? Ela falou, a hora que o senhor saiu, entrou um médico que ele estava na cidade, ele estava dando um curso para ortopedistas e para cirurgiões naquela área do meu filho, inclusive eles estavam estudando o caso do meu filho. E quando ele foi avaliar o caso dele, na hora do almoço, ele olhou que não era necessário fazer a cirurgia, havia um equívoco na prescrição da conduta do tratamento do meu filho. Então, se ele operasse, ia piorar muito, ele poderia até morrer, mas ele não podia operar. E o médico chegou lá e ele pediu licença, porque ele precisava entrar naquela hora, antes que eles começassem a cirurgia, e graças a Deus, pastor, meu filho não precisou ser operado, o tratamento vai ser outro. Você está entendendo? Precisa de coragem para fazer essa oração no centro cirúrgico ou não? Então eu quero te dizer que quando Jesus falou para eles, coragem, sou eu, não tenho medo, não é uma fé irresponsável, eu quero que você me entenda, eu não estou te convidando a ter uma fé irresponsável, estou te convidando a ter uma fé bíblica. Mas Pedro teve essa atitude do seminarista. Pedro disse, és tu, Senhor, eu quero ir até onde o Senhor está. Jesus diz, vem. E ele foi. Porque outros discípulos que estavam no barco, quando viram que ele pisou, não afundou, falou assim, nós vamos contigo. O Senhor fez uma ponte aí, nós vamos embora, vamos lá com o Senhor. Você não vai sozinho, não. Vamos junto. Mas os discípulos todos ficaram onde? Mas Pedro foi. Coragem, sou eu, não tenho medo. Então eu não sei, mas isso falou muito ao meu coração, de que Deus está te convidando a ir numa direção mais profunda em relação a Jesus. Que as nossas orações, elas sejam mais ousadas. E que você tenha coragem de crer no impossível.
Que você tenha coragem de crer que o improvável não é difícil para Deus. Nem um pouco. Nem um pouco. 400 anos de escravidão no deserto não são grandes o suficiente nas mãos de um Deus que tirou o povo de lá. O tempo não é maior do que o nosso Deus. Um ciclo não é maior do que o nosso Deus. Uma série de circunstâncias não são maiores do que o nosso Deus. Coragem. E eu fiquei pensando que, depois de tanto tempo não estando na Quarta da Vitória, é a primeira que eu falo nesse ano. Eu queria muito te convidar a ter coragem, mas coragem é para os fortes. E se você não tem coragem, não ore por aquilo que você não acredita. Porque a sua fé é produto da sua coragem. E eu tenho pedido para Deus uma fé mais corajosa. Quando eu oro pela minha vida, pela minha família e por esta igreja. Eu tenho pedido coragem para orar por algumas coisas. Eu quero pisar na água. Porém, de água. E porque ele teve medo, ele... No portal dos pensadores, na Grécia, haviam vários pórticos, e os pensadores se distribuíam em vários. Eu já falei para os homens, já falei aqui várias vezes sobre o principal, mas havia alguns outros em que eles eram convidados a pensar, a raciocinar e a ir longe dos seus raciocínios. E tinha um, que era o portal das ideias, da criatividade, onde eles iam ter ideias criativas, eles iam discutir sobre coisas inovadoras. E neste pórtico tinha uma sucessão de uma mesma frase, e a mesma frase era: seja ousado, seja ousado, seja ousado. E para ser ousado precisa ter o quê? Coragem. Quero encerrar lembrando de Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 6. Deixa eu ver se é isso mesmo, se a minha memória não está me traindo. É isso. Pedro e João estão vivendo o que nós estamos vivendo aqui. Oravam todo dia no templo. Estavam buscando a intimidade com Deus. Eles estavam cheios da presença de Deus. A igreja estava vivendo um movimento de oração. Era o estilo de vida da igreja apostólica, era a oração todo dia. Por isso que todo dia se tinha gente que se salvava. Eu fico doido com esse negócio, pensando nisso aqui em Londrina. Jesus amado. E eles, depois de um tempo de oração, vindo dando glórias, aleluias, totalmente tomados pela presença de Deus, eles vão a 3 horas no templo para orar. Porque às 3 horas era hora de orar no templo. E como ia muita gente, ficava muitos mendigos ali, muitos pedintes, muita gente. E ali havia um mendigo que estava bastante tempo paralítico. E ele ficava ali exatamente naquele horário, porque ele sabia que os crentes não iam orar por ele. Mas iam dar um dinheirinho para ele, porque estava com o coração quebrantado. Então, na porta da igreja, de repente o pastor está vendo, diácono, vou dar uma moedinha para não falar que eu sou insensível. Só que esse paralítico não sabia que esses 2 cabras eram seguidores de Jesus, não tinha o tostão furado no bolso. Tinha o dinheiro para uma Coca-Cola, nem para uma coxinha. E aí o paralítico dizia assim: esmolinha, pelo amor de Deus. Pedro, ousado e com coragem, do lado de João. Ele olha para ele. Não foi João que disse, foi Pedro. O mesmo Pedro que afundou no mar, que aprendeu a lição. Aprendeu. Ele disse assim: cara, não tem dinheiro. Não tenho. Não tenho, mas eu tenho outra coisa. Eu tenho coragem. E eu tenho uma fé que é produto dessa coragem. Eu tenho ousadia, porque essa minha ousadia me é dada pelo poder do Espírito Santo que desceu sobre a minha cabeça lá no Pentecostes. Tudo estava dentro do coração dele. Eu tenho tudo isso. Dinheiro eu não tenho, mas eu tenho isso.
Então eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. O cara deve estar olhando para a cara dele e falou assim: é um lanche? É uma bala? Ele diz assim: em nome, olha lá, de Cristo. Não é em meu nome, não é nome do pastor tal, não é nome da campanha tal, porque eu estou te dizendo, essa fé ousada é só em Cristo, não é em ninguém. Em nome de Jesus, Cristo o Nazareno, ande. Só isso ele falou. Vai para o versículo seguinte, 7. 3:7. Muda o versículo, por favor. Agora, mais coragem ainda. Porque para falar levanta e anda é fácil. Agora eu queria saber se você tinha coragem de estender a mão e crer que você não ia fazer força e o cara ia levantar sozinho. Você não ia pedir para o João ajudar e dizer assim: não, é assim mesmo, é devagarinho que você vai começar a andar. Que para mim, estender a mão não foi fácil. Estendendo a mão, tem uma versão que diz: e ele estendendo a mão, segurando pela mão direita, ajudou-se a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos ficaram firmes. Versículo 8. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Agora, para encerrar, eu quero te falar uma palavra recorrente aqui e em 2 versículos do texto que a gente leu. Volta no 7. E imediatamente. Agora vamos voltar aqui no texto que eu li para vocês, de Mateus 14. Eu encerro aqui. Versículo 27, quando eles gritaram de medo. Versículo 27 diz assim: mas Jesus, o que está escrito aí? Imediatamente. Depois do versículo 30, quando Pedro começou a afundar, ele disse: Senhor, me salva. O que diz o início do versículo 31? Imediatamente. A fé ousada é a fé onde você não vai esperar, porque imediatamente o Senhor vai agir. Mas para isso você precisa de coragem. E que essa coragem em Jesus lhe faça alguém que vai andar sobre as águas e que vai ver paralíticos andarem. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.